Excelentíssima Senhora Doutora Anísia Campos Teixeira Maia, Presidente do Instituto de Letras e Artes, Dr. José Ronaldo, do Campo Civil, queridos confrades e confreiras, autoridades, familiares e amigos aqui presentes. Nesta noite em que a cultura conjesuense acende suas lâmpadas cerimoniais, o ILA abre suas portas para acolher mais um membro em seu corpo vivo, renovando o elo entre tradição e futuro. Hoje o nosso ILA celebra não apenas o ingresso de novo acadêmico, mas o encontro de trajetórias, ideias e experiências atemporais que se unem para fortalecer a herança cultural que esta instituição representa. É com profunda satisfação e alegria que recepcionamos o ilustre Dr. Ronaldo Borges de Abreu, conhecido por muitos como Dr. Ronan, cuja caminhada pessoal, profissional e intelectual o reveste da dignidade desta cadeira e da continuidade que ela exige. Dr. Ronan nasceu em Bom Jesus do Igabapuana em 16 de maio de 1964. Filho de Alcemar Borges de Alvarenga e de Maria da Penha de Abreu Borges. Cresceu em um ambiente que cultivava a disciplina, valorização da cultura e apreço pela educação. Princípios que, ao lado de sua esposa, Kênia Bem-vindo Jacomini Borges, soube transmitir aos filhos Roberta e Lucas. Receber um novo membro é igualmente evocar a história da cadeira que ela passa a ocupar. Toda cadeira acadêmica é uma permanência que se renova, é um instrumento de herança, mas também promessa de futuro. A cadeira número 7, que ora se reveste do nome do Dr. Ronaldo Borges de Abreu, tem como patrono Otacílio de Aquino, figura
cuja presença, ainda que distanciada no tempo, continua a repercutir com a nitidez de quem deixou raízes profundas na vida literária de seu tempo. Sua produção se movia na fronteira entre a observação minuciosa e o impulso lírico, como quem captura do cotidiano a matéria apropriada para uma reflexão firme e precisa. O Tarcísio de Aquino foi um desses autores que fazem da descrição uma forma de grandeza. Estudioso e dedicado às atividades literárias, afirmava-se pela consistência de seus trabalhos e no brilhantismo de sua oratória. Ao lembrar do Tarcísio de Aquino, nascido há 125 anos, se não me engano, ele faria aniversário daqui uma semana, 125 anos. Lembra-se também de que uma academia não é apenas um conjunto dos vivos, mas uma conversa contínua entre gerações, uma conversa na qual se ingressa o Dr. Ronan, não como um espectador tardio, mas como participante ativo. Essa conversa oferecerá reflexões que permitirão reconhecer a trajetória intelectual do novo acadêmico, construída com rigor, sensibilidade e uma curiosidade genuinamente interdisciplinar. O patrono, assim, torna-se uma espécie de modelo, de uma luz que o acompanha a cada novo ocupante e o convida a manter o nível, a cultivar o espírito crítico, a honrar a sobriedade intelectual que dele emanava. E responsabilidade, né? Ao se considerar a trajetória do Dr. Ronan, vê-se que o caminho que o trouxe até aqui foi sendo traçado com passos finos no campo do direito, mas iluminado desde sempre pela sensibilidade voltada à cultura, à história e ao humanismo. É graduado em Ciências Sociais e em Direito, tendo ainda cursado 1 ano de mestrado na UENF e 2 anos de Psicologia, formação que ampliou sua sensibilidade para a dimensão humana dos fenômenos sociais. Possui vasta formação continuada, sendo detentor de múltiplas pós-graduações em Direito Civil e Processual, Direito Público, Direito Municipal, Gestão Educacional e Práticas Pedagógicas, e pós-graduando em Neuropsicologia. Sua trajetória acadêmica, longe de ser um mero acúmulo de títulos, revela uma mente sempre inquieta, em permanente construção, marca dos que compreendem o conhecimento como modo de vida. Enquanto profissional, Dr. Ronan construiu legado tanto na esfera jurídica quanto na educacional, contribuindo de maneira direta para a organização social e institucional do seu município e de regiões vizinhas. É servidor público municipal efetivo desde 1998, tendo ingressado como procurador municipal em primeiro lugar no concurso público. Exerceu também a função de analista judiciário no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, aprovado em 10º lugar em concurso de nível superior, atuando por 2 anos e meio na comarca de Santo Antônio de Pádua, onde serviu como comissário da Infância, Juventude e Idoso. Na Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Itabapoana, trabalha na Procuradoria do município, contribuindo para a segurança jurídica e administrativa da cidade. Sua trajetória como advogado inclui atuação intensa no Tribunal do Júri, onde defendeu dezenas de casos criminais, exercendo a advocacia com destemor e profundo compromisso ético. O Dr. Ronan possui, igualmente reconhecida, caminhada na docência. Lecionou no extinto Colégio Zélia Gisner e mais tarde atuou como professor na Unifamesp, onde ministrou diversas disciplinas jurídicas ao longo de 5 anos consecutivos. Durante esse período, recebeu por 4 anos seguidos a distinção de professor do ano, concedida pelos próprios discentes, reconhecimento raro, fruto de dedicação, clareza pedagógica e genuíno respeito pelos alunos. Não apenas jurista, professor e servidor público, o Dr. Ronan é também um homem das artes, cuja prática musical o aproxima daqueles que compõem o quadro de músicos do Rio. Foi integrante de diversas bandas
e por vários anos guitarrista do célebre American Show, referência das noites do bar nas décadas de 80 e 90. Alguém se lembra? Agora, o senhor ocupa a cadeira número 7, vizinha à minha cadeira número 8. E essa proximidade simbólica pode sim anunciar a possibilidade de que, em futuras sessões, possamos compor juntos algum número que una as nossas trajetórias e mantenha viva a harmonia das nossas reuniões. Uma boa ideia? Mas, na área da escrita, foi colunista do jornal A Voz do Povo, com a coluna O Direito em Foco, e publicou diversos textos na revista Status e O Empresário, espalhando reflexões em linguagem clara sobre temas jurídicos e sociais. A história de sua participação pública começou cedo. Foi presidente fundador da União dos Estudantes Mojesuenses em 1887, entidade filiada à União Nacional dos Estudantes, participando de diversos movimentos estudantis que marcaram a juventude de uma geração. O conjunto dessa trajetória mostra a sua naturalidade ao transitar entre o jurídico, o social, o educativo e o artístico. Essa diversidade de experiências não o dispersa. Ao contrário, compõe um quadro coerente, no qual cada esfera contribui para a formação de um pensador humanista e comprometido com a nossa sociedade. Solicitei à doutora Lísia os discursos que marcaram a história da cadeira número 7. E dela recebi o discurso do doutor Zeraldo Tatagiba Rodrigues, na ocasião da posse do saudoso doutor Antônio Isaías da Costa Abreu. Nele, observei uma prosa articulada e de rara sensibilidade poética. Seu pensamento une firmeza argumentativa e percepção lírica do mundo, como ilustra a seguinte frase, que hoje se aplica aqui. A inviolabilidade do ser humano é tão importante como qualquer outra virtude, e ela só é alcançada com o equilíbrio e trabalho, mas pode ser polida e não na pedra bruta, mas nas entidades culturais, onde se acalenta a poesia, namora com o ponto e amansa nossa alma. Esse enunciado evidencia-se sua convicção, e a nossa também, de que a formação humana se aprimora sobretudo nos espaços culturais que entrelaçam arte, imaginação e humanidade. Aqui, no ILA, reside a capacidade de desenvolver a empatia, o respeito mútuo e a consciência da dignidade humana em todas as esferas. Também é importante ressoar nessa noite a memória do discurso do doutor Antônio Isaías, que com rigor acadêmico oferecia à nossa instituição a clareza de quem sabe que a erudição não deve ser um obstáculo. Essa cadeira, ela está se revestindo de algo assim, muito especial. São juristas, são 3 juristas, o patrono, o fundador e o atual ocupante. Neste momento também eu convido a família do Dr. Ronan para estar aqui à frente, a um momento solene, a um momento sublime, para que possamos tirar uma foto. Minha irmã, doutora Rosana, procuradora do CRAS em Bom Jesus do Norte, a minha esposa Kênia. Aos 28 dias do mês de novembro de 2025, após juramento de praxe, foi solenemente empossado neste Instituto de Letras e Artes Dr. José Ronaldo do Campo Cirilo, no quadro de membros efetivos, grupo de literatos, o procurador da Justiça do município de Bom Jesus da Papuana, escritor e jornalista Ronaldo Borges de Abreu, que passa a ocupar a cadeira número 7 da clínica, o jurista Dr. Pacílio de Aquino, vaga o passamento do desembargador Dr. Antônio Isaías da Costa Abreu.
e para que venha o citado acadêmico a gozar de todas as regalias e prerrogativas que lhe são conferidas e asseguradas pelos estatutos de demais diplomas legais desta confraria, lavrei o presente termo de posse, que assino juntamente com a diretora-presidente e com o empossado. Doutor Ronan, por gentileza, assinar o seu termo de posse. O nosso amigo irá registrar este momento importantíssimo da solenidade. Obrigada. Cumprir o estabelecido nos diplomas legais desta Casa de Cultura, honrar os meus confrades e trabalhar para seu engrandecimento. Assim Deus me ajude. Excelentíssima senhora doutora Anísia Campos, presidente do ILA, Instituto de Letras e Artes, doutor José Ronaldo Campos Felipe, pessoa na qual eu cumprimento a todas as confreiras e confrades desse honroso instituto ao qual agora eu me junto. Excelentíssimas autoridades, representantes do prefeito, do legislativo, executivo, do judiciário, todos os presentes, a Bia também, Beatriz Fátima Magalhães Dias, os infantos juvenis da Academia Infanto Juvenil de Artes Negras. Sou Frederico Soares. Frederico já é meu amigo, colega, representando aqui a imprensa escrita, falada. Rogério, presidente do sindicato. Sou Tadeu, da Escola Musical. Obrigado, Tadeu, que me recepcionou aqui. Obrigado, Tadeu. E cumprimentando aqui com muita emoção a minha professora, Lúcia, minha professora que me ensinou lá a chegar aqui com música. Ela cantava as matérias difíceis, biologia, as matérias mais difíceis, que ficavam suaves, porque eram ensinadas para nós, alunos pequenininhos, com música. Cumprimentando ela, cumprimentando todas as instituições do Jesus. A minha fala vai ser rápida, pode ficar tranquilo. Eu trouxe 35 páginas, mas eu vou ler uma. Calma aí. Agradeço a Deus. Desceu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos e esta casa, o ILA, não caiu. O que foi edificado na rocha, como nós podemos certificar, e entregue em boas mãos que souberam com maestria, competência, delicadeza, atravessar por mais de 3 décadas. Muito obrigado, amiga e chefe, doutora Anísia Campos. Sou grato pela gentileza da doutora Anísia Campos e dos demais pares. Para edificar o ILA, registro o indispensável trabalho realizado, já foi citado aqui, pelo poeta do método alexandrino, o conjesuense, doutor Ayrton Borges Herói, para a edificação dessa casa, o ILA. Então, na época, presidente do Conselho Municipal de Cultura. É com profunda emoção e sempre responsabilidade que eu recebo nessa noite memorável o honroso assento na cadeira de número 7 desse Instituto de Letras, José Ronaldo Campos Civil. Casa na qual guarda os maiores valores nobres da cultura, da história, do pensamento de nossa amada querida Dona Jesus da Patrona, por graça e honra dos seus membros. A Puaia, o Alcir, não tem assento aqui nessa noite não, mas ela é nossa, de Dona Jesus, mas também não está registrada em nenhum livro, nenhum dicionário brasileiro. Então a Puaia vai ficar para outra oportunidade. Eu não vou tomar Puaia, nem vou dar Puaia. Senhoras e senhores, bem-vindos à farmácia normal. Eu os convido para fazer um mergulho ao tempo, principalmente os mais jovens. Um mergulho rápido, sereno e retornaremos rápido ao tempo. Vamos juntos. Otacílio de Aquino nasceu em 7 de dezembro de 1900. É uma dessas raras pessoas que já destacam já pelo seu nascimento, entrando para a história já no seu batismo, professor. Desde o batismo.
por ninguém mais do que Padre Melo. Otacílio de Aquino, vou falar aqui, Tadeu, pianista, compositor, orador, poeta, bissexto, rigorosamente bissexto, escreve livros, escreveu antes da Revolução, isso em 1931. Imagina o cenário do Brasil naquele tempo. Escritor, advogado, promotor de justiça, pretor e depois juiz de direito, bom jesuísta, um clássico da palavra escrita e falada, um exímio orador da tribuna. Sabia ler fluentemente autores franceses e espanhóis e era dono da maior biblioteca humanista, da nossa região do Vale do Tabatônia, Otacílio de Aquino, a maior biblioteca. Aristóteles dizia: virtus est in medio, a virtude está no meio. Monteiro Lobato acrescentaria e diria: mas só se o meio não for estreito demais para o pensamento e nem pequeno demais para a justiça. E o nosso Otacílio de Aquino, ele sabia bem disso. Ele andou no meio de gigantes também, professor. Como ele, Padre Melo, Osório Carneiro, Zé Maria Garcia, Antônio Dutra, proprietário da farmácia Normal, que ficava aqui no centro, Columino Teixeira, César Ferola e por aí vai. A lista é grande. Nas palavras de Romeu Couto, outro frequentador ali da farmácia Normal, que era a Academia Bolonense de Letras, no balcão da farmácia, e eu me lembro da farmácia do Caio Borges, que eu conheci, ainda criança, e naquele meio, o Otacílio de Aquino, ele não só vendia os remédios, mas estava ali participando da cultura local, ao lado desses monstros, desses gigantes intelectuais. Mas ele escrevia, ele falava, sem criar palavras e frases, nem palavrões inúteis de mau gosto. Interessante. O poeta e sua trupe, separados ali naquela época, no balcão da farmácia Normal. E aí eu vou fazer um parênteses, Rosana. Como eu queria ser uma aspirina, um sal de fruta ainda, um Vic Vaporub, ou não sei lá o quê, só para ficar no meio daquela turma ali, bem no meio deles, participando de tudo, bem em cima do balcão da farmácia Normal. Mas unidos pelo mesmo desafio, eles construíram uma nação que descortinava do século XX. Quem gosta de história precisa acompanhar. O mundo e a aflição, a Semana da Arte Moderna de 1922, o Brasil político assistia ao duelo de dois grandes Plínios, Plínio Correia de Oliveira, Dr. Plínio, católico, e Plínio Salgado, defendendo o evolucionismo. Estávamos vivendo a revolta do 18 do Forte, em Copacabana, aí vindo para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Estado, Rio de Janeiro, a capital do Brasil, o movimento tenentista, a Revolução de 30 depois, a Revolução também de 32, a Era Vargas, saindo da era da República do Café com Leite e entrando na Era Vargas, do modernismo do país, os revoltosos, os interventores e de uma Bom Jesus que chegou a ser, inclusive, sitiada pelos tropeiros. Fato histórico registrado por Otacílio de Aquino, aqui em Bom Jesus, bem onde nós estamos. Otacílio de Aquino, quando não andava no meio geniais que nós estamos aqui, ele estava no meio de outros gênios na sua biblioteca, que era a maior que tinha. Ali você podia saborear Rui Barbosa, Evariste Moraes, Cláudio Bevilacqua, Essa de Queiroz, Olavo Bilac, Alceu Amoroso de Lima, que é o cristão de País, Alcunha, mas o Otacílio de Aquino também escrevia com Alcunha, nós vamos dizer aqui. A prova disso está na virtude e na atemporalidade da obra dele, reconhecido pelo próprio Monteiro Lobato, autor de Ouro Preto, carta a ele dirigida, Monteiro Lobato, Carlos Otacílio, registro feito por Delmo de Matos na sua antologia, da qual me valei, emprestado pelo colega Frederico. Eu que não sou bobo, presidente, vim andar também nesse meio, embora eu seja lá com um Aldorino na Barra do Piratiba. Eu tenho cara de reca, sou da Barra, mas eu sou metido a querer andar no meio das pessoas que tem. A minha mãe falava assim, olha, não, procura andar no meio das pessoas
andar no meio, tem que estudar, você tem que estudar, você tem que estudar. O rio só corre para o mar. O Tarcísio de Aquino, Marquês de Tal, foi duplamente abençoado com o Padre Melo, de quem ele era pupilo. Entre doses de prosa, poesia, café na farmácia normal, cunhou a expressão bom jesuísmo. Ao lado da poeta, o jesuísmo é nossa também, né, André? O Tarcísio de Aquino, como também escreveu certa vez Padre Melo, tinha um umbigo e um coração fincado em Bom Jesus. O Tarcísio de Aquino só se ausentou de Bom Jesus para ir para Niterói, capital do estado. O Tarcísio foi com problema de saúde, teve que mudar para Niterói. Eu só saí de Bom Jesus na época, também, muito novo, para tratar de problema de saúde em Niterói. Lá em Niterói, o Tarcísio, quando chegou, foi recebido por, ele estava doente, por ninguém mais do que o Roberto Silveira. O Roberto Silveira fez toda a estrutura para que ele tivesse todo o amparo, e infelizmente o Tarcísio Aquino veio a falecer. Ele faleceu em 14 de julho de 1959, mas teve todo o suporte do próprio Roberto Silveira, e depois veio a falecer também, foram sepultados ambos no cemitério Maruíra, em Niterói. Antônio Isaías da Costa Abreu. Antônio Isaías da Costa Abreu, filho de Edgar Teixeira Abreu, Maria da Aparecida da Costa Abreu, nasceu em Bom Jesus da Batuana, trabalhou em várias comarcas, foi juiz de direito através de carreira, concursado, trabalhou na comarca de Itapiruna, juiz em Santo Antônio de Pádua, onde ele foi até professor também, foi professor em vários colégios, como Rio Branco, formado em Direito pela Universidade Católica de Petrópolis em 64, onde ele nascia, e depois ele foi professor em todas essas instituições que ele passou. Isaías dizia, que o judiciário era para ele uma catedral dos seus sonhos. Eu faço um parênteses aqui, porque quando eu fui ser membro da Catedral do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, fiquei lá por 2 anos e meio, através de concurso público, eu pude testemunhar o quanto as pessoas falam bem do nome de Antônio Isaías da Costa Abreu, do Bom Jesus da Batuana. Eu fui testemunha disso na comarca, onde ele foi magistrado. E depois no colégio, onde ele foi orador, e o colégio de Pádua, o colégio tradicionalista de Pádua, eu acabei indo lá fazer uma palestra também sobre álcool e drogas para as crianças, que eu era comissário da infância, juventude e idoso, no mesmo solo onde pisou Antônio Isaías da Costa Abreu. Veio a falecer em 2 de março de 2022, mas ele continuou o seu mistério junto ao Museu do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. E aí Antônio Isaías passa com um outro viés, que é o viés da cultura. Em vários relatos, várias pessoas que com ele trabalharam, vários embargadores, membros de diversas entidades culturais, Instituto Histórico e Geográfico de Minas, Instituto Histórico de Petrópolis, Academia Petropolitana de Letras, Academia Petropolitana de Educação, Academia Petropolitana de Letras Jurídicas, Academia de Conhecimento de Letras, o nosso ILA, Instituto de Letras e Artes, o José Ronaldo Concilio, uma Academia Paduana, e assim vai até internacionalmente. Academia Italcarense, Société Internationale de Filosofia Criminale de Paris, na França, membro do consultor jurídico da Associação Cultural Arquivo Nacional, membro do Museu da Justiça, autor de dezenas de livros. Se ele fosse alinhavar alguns livros aqui, ficava até amanhã cedo, viu, Pedro? E ficava até a noite toda. Mas eu sou testemunha dessa obra de Antônio Isaías da Costa Abreu. Em 2020, perdeu sua amada esposa Maria da Penha Almeida Abreu. Foi agraciado com diversos títulos e encomendas no mundo, no Brasil, no estado do Rio de Janeiro e no Bom Jesus da Batuana. No estado do Rio, inclusive com a medalha de Tiradentes. Nós tivemos João Passané, que recebeu a medalha, e Antônio Isaías da Costa Abreu, medalha de Tiradentes. E também o prêmio Funagé, em 2015, por ter feito obras completas de Rui Barbosa. Antônio Isaías, ultimamente, estava dedicado à coordenação do livro Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o seu último livro. E aí, terminou sua obra com um livro, complementando os registros históricos, uma breve contribuição a Bom Jesus do Tabapuana. Essa obra só veio ser lançada depois do seu óbito. Foi lançada lá no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro,
pelo próprio Tribunal de Justiça do Estado do Rio, através da iniciativa das suas duas filhas, Beatriz e Elizabeth. Por ocasião dessa obra, lá no Rio de Janeiro, o desembargador Michel Passag disse: em todas as comarcas por onde passou, deixou sua marca de homem organizado, honesto, cumpridor dos seus deveres e obrigações. E também, amigo desembargador Marcos Faber, do tribunal, afirmou que não fez um trabalho apenas de jurista, fez um trabalho de escritor, registrador, memorialista, um trabalho extraordinário para o governo e para as tradições. Abre aspas, Antônio Isaí da Costa Deu é uma bela alma, porque durante toda a peregrinação terrena transformou em prosa a poesia, a angústia e as agruras do existir. Historiador Isaías personificou o ideal do magistrado como um homem da cultura. Disse então, na época, um amigo dele, o juiz Henrique Carrano, representando os familiares. Tudo parece interligado, Tadeu, pelas tramas sutis da vida. E aí eu faço a conclusão. Então, vamos esperar. Vim, venci. Eu saio daqui hoje com a sensação do meu dever cumprido. Não, talvez, mas com a certeza de que é nosso dever e cultivo o resgate da memória dos mais honrados grupos que construíram essa belíssima história que nós vimos até aqui. Em todos os campos, e olha que interessante para os mais jovens, na arte com Jesus, na cultura, na religião, na literatura, na poesia, nas ciências sociais e jurídicas, na política, como fizeram José Ronaldo Cândido Cirilo, Otacílio de Aquino e Antônio Isaí da Costa Abreu. E desceu a chuva, e vieram as torrentes da Síria, e vieram os ventos, e essa casa não caiu do céu. Senhoras e senhores, houve um momento quando eu estava preparando o meu discurso para assumir a cadeira do Ministério, eu vou falar a verdade aqui baixinho, sem ninguém ouvir. Eu fiquei assombrado com tantas e tão versáteis inteligências, e eu me perguntei: o que eu estou fazendo aqui? Olhei para minha mesa, abarrotada de livros, os livros abertos para mim, olhando para mim, não é Bíblia. Aquele monte de escritores, e eu me lembrei do escritor Moção do Plano, Mia Couto, que disse no livro dele, Mapeador de Ausência, abre aspas, e tem agora todo esse passado olhando para mim, fecha aspas. Eu tenho agora também, presidente, todo esse passado olhando para mim. Ao olhar para Ailton Borges Herói, José Ronaldo Cândido Cirilo, Otacílio de Aquino e Antônio Isaí da Costa Abreu, vejo que carregaram valores atemporais, universais, eram homens universais. Mas ainda estou aqui, e aí eu já termino. Pode deixar que agora é aqui mesmo, não é a conversa de advogado, vai para terminar. Tantas honrarias a vida me proporcionou, a de hoje em especial, presidente, porque terei meu nome não imortalizado, porque agora, como disse o poeta Vinícius Moraes, sobre o amor, não pode ser imortal, posto que chama, mas que seja infinito enquanto durar. O IVA existe e funciona como uma tocha olímpica. Ao passar os diplomas de uns para os outros, os seus membros mostram a continuidade no respeito da cultura, dos valores, da terra de hospitalidade. E agora, Bia e os mais jovens, chegamos no século XXI, o século da inteligência artificial, da modernidade tardia, esse mundo líquido, como dizia Sigmund Bauman, e com a juventude do livro de Aventuras na Terra Interiorana, contos em Bom Jesus de Tabapona, da jovem escritora doutora Alessandra Ribeiro de Abreu, professora, uma jovem, Ribeiro lá de Vitória e Borges de Abreu aqui de Bom Jesus de Tabapona. Ao retornarmos para o nosso lar, cheio de nossas, no seio de nossas famílias, que possamos dizer tudo que vimos e tudo que ouvimos nesta solenidade e neste panteão seja o mais puro e cristalino elo do passado, do presente em construção e do porvir. Não nos é dado criar hiato. Boa noite, obrigado.
o Instituto de Letras e Artes, Dr. José Ronaldo do Campo Cirilo, em conformidade com o artigo 5º e 6º dos seus estatutos, confere a Ronaldo Borges de Abreu o título de membro efetivo detentor de cadeira número 7, patronímica de Otacílio de Aquino, vaga com passamento de Antônio Isaías de Costa Abreu, em reconhecimento público aos seus elevados méritos culturais. Bom Jesus Tabapuana, 28 de novembro de 2025. Por gentileza, eu peço a que se unam para essa foto